Lições de arrependimento, perdão e mudança. Como lidar com desafios através da história de Jonas. Autor e escritor, Carlos Galvão. Prefácio. No livro de Jonas, veremos como ele lidou com a desobediência a Deus quando inicialmente negou-se a pregar em Nínive. Ele tentou fugir de sua responsabilidade e isso levou a ser engolido por um grande peixe. Após passar 3 dias e 3 noites dentro do peixe, Jonas finalmente se arrependeu e seguiu a ordem de Deus. Isso nos mostra a importância de obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos ou não concordamos com suas orientações. A história também mostra como Jonas ficou magoado e precisou perdoar a si mesmo, quando Deus mostrou misericórdia e perdão para a cidade de Nínive, mesmo que Jonas não queria. Isso nos ensina a importância de perdoar os outros e deixar as mágoas para trás. Em relação ao sucesso e à humildade, veremos como Jonas inicialmente se orgulhava de sua pregação e se opôs ao perdão de Deus para Nínive. Isso nos mostra a importância de manter uma atitude humilde e não se acomodar no sucesso, mas sempre buscar fazer o bem para os outros e seguir a orientação de Deus. Jonas também teve que lidar com a ira e a frustração quando sua pregação não teve o resultado esperado e a cidade de Nínive foi poupada. Ele ficou zangado com Deus, mas finalmente aprendeu a aceitar as decisões de Deus e a confiar na sua sabedoria. Isso nos ensina a importância de lidar de forma saudável com as emoções negativas e confiar na orientação de Deus. Finalmente, a história de Jonas é um exemplo de como lidar com o arrependimento e a mudança. Ele teve que aceitar seus erros, pedir perdão, fazer mudanças significativas em sua vida e seguir a orientação divina. Isso nos ensina a importância do arrependimento verdadeiro e da mudança de conduta para evitar cometer os mesmos erros no futuro. Portanto, veremos que o livro de Jonas é uma história rica em ensinamentos sobre como lidar com desafios como a desobediência a Deus, perdão, sucesso e humildade, ira e frustração, arrependimento e mudança. Ele nos mostra que sempre há esperança e uma chance de mudança quando buscamos a orientação divina e seguimos os ensinamentos de arrependimento e mudança de Jesus. Introdução. A história de Jonas dentro do peixe é um episódio bíblico conhecido, mas é importante lembrar que é uma história da fé e não precisa ser entendida literalmente. É um acontecimento usado para ilustrar a obediência de Jonas a Deus e seu arrependimento. De acordo com o livro de Jonas na Bíblia, Jonas foi engolido por um grande peixe depois de desobedecer a Deus e tentar fugir de sua missão de pregar em Nínive. Ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Como é uma história da fé, não há explicação científica para como Jonas sobreviveu 3 dias dentro do peixe. A história é contada como um relato milagroso, simbolizando a proteção e a graça de Deus sobre Jonas. É importante notar que a Bíblia não se preocupa em explicar como os milagres acontecem, e sim o significado espiritual delas. A história de Jonas dentro do peixe é um acontecimento usado para mostrar o poder de Deus para salvar, proteger e guiar aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Esta história é repleta de simbolismos e lições, e tem sido usada para ensinar valiosas lições sobre obediência, arrependimento, misericórdia e fé. O objetivo deste livro é explorar a história de Jonas e suas lições, fornecendo uma análise aprofundada dos eventos e seus significados. Vamos discutir o contexto histórico e literário, as dificuldades enfrentadas por Jonas, os simbolismos da tempestade no mar e da história do peixe, as lições de arrependimento e obediência, e a proclamação em Nínive. Este livro é destinado àqueles que buscam compreender a história de Jonas e como ela se relaciona com a vida espiritual de maneira mais aprofundada. Ele é uma fonte valiosa para estudiosos da Bíblia, líderes religiosos e qualquer pessoa interessada em compreender as lições da história de Jonas e como elas se aplicam à sua própria vida. Vamos mergulhar profundamente na história e explorar os ensinamentos que ela tem a oferecer. A história de Jonas é uma das mais conhecidas da Bíblia, e oferece muitas lições valiosas para aplicar à nossa vida. Aqui veremos estão algumas aplicações práticas sobre a história de Jonas.